o yoga em tudo, que é um tema lindo, né? Um tema que eu sempre tento trazer aqui, como o yoga não é só aplicação de técnicas, o yoga não é só as posturas, o yoga também não é só uma filosofia, o yoga é muita coisa, né? E a gente pode entender como é que o yoga funciona na nossa vida, né? Como é que o yoga tá na nossa vida e como é que a gente pode tentar trazer ele cada vez de maneira mais consciente para as nossas atitudes, né? Para nossas experiências. Como é que a gente pode desfrutar a vida a partir de uma perspectiva do yoga. E hoje eu vou ter uma convidada queridaça, muito gente boa, que eu já tive a oportunidade e a honra de trocar ideia pessoalmente e virtualmente, né, também, que é a Luísa Oste. Luísa, se você já está aqui, pede para entrar, que eu te boto para dentro. E assim a gente vai poder trocar essa ideia. O tema quem propôs foi a Lu, então eu acho que... E também é um tema que eu sou muito entusiasta, então acho que a gente vai ter bastante ideia para trocar. Aí sim, deixa eu ver aqui. Seja muito bem-vinda, Lu. Bom dia! Bom dia. Bom dia, Como que honra. estamos? Muito Que bem. honra! Que honra minha. Que honra minha. Muito bem, estamos bem. Muito Como é que você obrigada está? pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para falar sobre o que eu mais amo, yoga em tudo. Boa. Vocês não sabem, mas eu estou tentando marcar essa live com a Lu, eu acho que 6 meses para lá, uma coisa assim. Acho que até mais, hein, Caio? Acho que até mais, né? Exatamente. Tem muito tempo, finalmente, hoje. Você pode fazer isso no app Eita, Contatos. espera aí, Silvia, eu não estou falando com você agora, não. Obrigado. Mas faz tempo Pronto. mesmo. E as agendas nunca batiam, né? Ou eu tinha aula, ou eu tinha algum compromisso. Mas Exato, era para ser hoje, era para acontecer hoje. exato. E olha que beleza, a gente já... Só que eu já vi Minas Gerais, Curitiba, Santa Catarina, Tocantins, temos o Brasil inteiro com a gente, Lu. Ai, que delícia! Então vamos poder falar isso de uma forma muito bonita. Então, Lu, eu vou começar te fazendo algumas perguntas, tá? Você sinta-se à vontade para responder, para sair falando o que você Sair quiser da também. sala se eu não souber responder, algo assim. Exatamente, sair correndo, né? Vamos lá. Primeira coisa é, quando que você... Conta um pouquinho da sua história aí, da sua história relacionada ao yoga, de onde começou o interesse, por que você começou a fazer, como é que foi isso? Conta pra gente. Bom, eu nunca pensei no yoga na minha vida. Eu comecei a praticar quando eu era adolescente, assim, Uhum. porque a minha avó, minha avó fazia yoga, né? E ela vivia falando, filha, você precisa ir. É muito legal. Olha a postura que eu aprendi. Eu falava, ai, vó, nada a ver, tipo, aquela coisa de adolescente, né? Não, não é pra mim, não sei o quê. E aí um dia eu falei, beleza, vó, vamos. E eu adorei. A minha primeira aula foi assim, sensacional. Eu apaixonei. E aí Você tinha virou uma quantos anos? rotina. Eu tinha acho que 15 anos, eu era muito Uau. novinha. E eu adorei aquilo. Eu achei assim muito muito diferentão do que eu estava acostumada. E aí virou uma rotina minha e da minha avó. Aí a gente ia 2 vezes por semana no yoga, saía de lá ia comer coxinha e tomar Coca-Cola para dar aquela equilibrada. Clássico de vó, clássico, máximo. E aí virou rotina, assim. Eu adorava yoga e eu entrei para o mercado de trabalho, faculdade, aquela correria. E aí eu dei uma pausada, assim, nessa rotina de yoga de 2 vezes por semana e ia de vez em quando. Mas eu nunca olhei para yoga como uma profissão. Era Uhum. mais um momento, assim, gostosinho do meu Sim, dia. Fiz sim. minha primeira formação ainda nessa vibe, que eu trabalhei no mundo corporativo, né? Eu sou do mercado, era do mercado financeiro. Então, amava aquele universo, nunca pensei em Que sair. interessante. E fiz minha primeira formação para me conhecer. E aí fiz, adorei, legal. Fiz minha segunda formação num momento que eu estava muito mal, assim, da minha vida. Que eu estava muito triste, meio sem rumo. E nessa segunda formação eu falei, eu quero trabalhar com yoga, é isso que eu vou focar a partir de agora. Qual E foi a fiz virada toda. de chave? Eu vi que dava para ganhar dinheiro com Ah, yoga. tá. Tá. Porque até então, pra mim, yoga era oba-oba. Era tipo assim, é good vibes, é legal, é bacana, mas não dá pra sobreviver disso. Era a imagem que eu tinha do yoga. E Sim. eu sempre fui uma pessoa que gostei de viajar muito, de fazer muitos cursos. Isso tudo tem um custo, né? Claro, Então eu queria ter nunca sua qualidade de associei. vida, né? Sim, e eu nunca associei trabalhar com yoga, que trabalhar com yoga poderia me dar esses frutos. Então nunca passou pela minha cabeça trabalhar com yoga por conta disso. E quando eu fiz essa segunda formação, a gente tinha um módulo de business do yoga e eu falei,
até que dá realmente para viver de yoga, trabalhar com yoga, e aí minha mente mudou para esse, meu olhar mudou para o yoga e conseguir ver isso como uma profissão. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque hoje eu vivo, né, do yoga, 100% de yoga, e eu acho maravilhoso. Se eu tivesse no mercado financeiro, acho que eu já tinha surtado um pouquinho. Essa está sendo uma tendência, né? Não é por nada não, mas assim, aqui no sítio, né, e muitos alunos e pessoas que eu recebo e atendo, o burnout tá cada vez mais comum, né? A gente está vendo hoje em dia como realmente a gente está vivendo uma era de doenças de excesso, né? Não só fisicamente, mas mentalmente também, né? Então as doenças físicas que mais matam são, por exemplo, câncer, doença cardiovascular, que são doenças de excesso de tecido, excesso de alimentação, excesso de gordura. E as doenças mentais também são doenças de excesso, né? Excesso de ansiedade, excesso de trabalho, excesso de estresse. E a gente realmente está vivendo essa tendência, então é bem capaz mesmo. Talvez se você não tivesse feito dado essa curvinha assim na sua história, talvez você tivesse vindo aqui para o sítio, quem sabe. Ia estar voltando pro yoga nesse momento da vida. Exatamente, E exatamente. realmente, a gente cada vez mais, né? É tendência de mercado mesmo, a gente começar a olhar para o bem-estar. E eu espero, assim, como eu sou formada em administração, então eu sou uma super entusiasta, assim, de observar mercados, tendências. Claro. É muito fraco o quanto a gente gasta no Brasil com bem-estar. E é muito Sim. triste a gente ver isso, principalmente a gente que é profissional de bem-estar, né? Uhum. Entre o yoga nisso, de quantas pessoas não investem numa coisa que seria tão básica, né? Para Total. elas. Então, eu miro no futuro e vejo e quero ver esse mercado crescendo cada vez mais, que as pessoas se conscientizem mais que não é mais um luxo você ter esse bem-estar, você ter essa saúde mental, né? É necessidade É. básica da gente hoje. Total. E uma coisa que eu falo bastante, eu penso também, né? É o quanto que é importante a gente começar a mudar um pouco o olhar do valor e do custo, né? Hoje em dia a pessoa olha, por exemplo, eu tenho uma escola, né? A minha escola custa R$ 197 por mês. Às vezes a pessoa gasta nisso num jantar, que ela se Aham. faz mal pra caramba, né? Ou ela e o companheiro, ela e a companheira gastam isso num jantar e falam, não, é muito caro, não tenho esse dinheiro por mês, ou não tenho esse tempo, né? Mas ao mesmo tempo, o que eu busco, né? E aí trazendo um pouquinho da minha visão é que as pessoas possam ter liberdade, né? E se você muitas vezes só faz o que quer Uhum. e com os seus impulsos regendo, né? Você está sendo regido pelos impulsos. E muitas vezes você deixa de fazer coisas que você precisa fazer. E coisas que você precisa fazer é tipo assim, eu quero brincar com o meu filho. Às vezes você não tem saúde para brincar com o seu filho. Só que aí você acha que sair para comer onde você quiser é liberdade, mas brincar com o seu filho, ah, não, não dá para mim. A minha coluna não deixa mais o papai, sabe? E o É yoga uma coisa ensina que... muito isso, né? Essa Exato. disciplina, a disciplina, inclusive, está ligada em a gente entender aquilo que a gente precisa e não exatamente aquilo que a gente quer, que é isso que você falou. Se eu fizer só o que eu quero, eu não consigo colher os frutos daquilo que eu realmente quero. Exato. Então, a gente tem que equilibrar essa balancinha. Exato, muito bom. E Lu, quando eu comecei, eu já trabalhava com yoga, já era formado há bastante tempo, já trabalhava com yoga, mas eu não tinha esse perfil aqui, né? Eu dava aula por mim mesmo e tal. E quando eu abri esse perfil, eu comecei a pesquisar algumas pessoas para ter de referência, para seguir, para me inspirar e tudo mais, né? Porque eu tinha um outro caminho completamente diferente, né? Eu vim da música, então a forma como eu me relacionava com redes sociais desde moleque, assim, eu comecei na música com 14 anos, né? Então, quando o Orkut apareceu, eu já tinha banda, eu já usava as redes sociais profissionalmente, né? Então, eu nunca meio que tive um perfil pessoal. E aí, quando eu entrei aqui no yoga, eu quis fazer esse perfil, quis abrir em escola, de verdade, você foi um dos primeiros perfis que eu segui, assim. E eu achei muito interessante a forma como você colocava, o conteúdo que vinha, que na época você fazia uma. Ah, obrigado, Dani. Você fazia. Lembra aquelas coisas que você escrevia em Sim. folhinhas, assim? Eu achava aquilo muito lindo, muito simples e ao mesmo tempo muito útil, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho de como que você pensou
que é isso de Descomplicando o Yoga? É, De onde que isso é, veio? Qual foi a inspiração? Como é que você botou em prática? eu acho que a gente faz as coisas com base nas nossas dores, né? Eu fiz a minha primeira formação e aí os professores falavam as coisas do yoga e eu falava, mas o quê? Tipo, não fazia sentido pra mim. Era muito nome em sânscrito, era uma bananada assim na minha cabeça, um embaralhado, não entendia. Fiz minha segunda formação, começou a clarear um pouquinho assim, mas ainda eu via que não. E eu comecei a. E eu sempre gostei de ler muitos livros, né? Então, eu lendo Manuel de Barros um dia me deu um insight que eu falei: nossa, esse livro é por yoga. E Manuel de Barros, eu acho ele um yogi pronto, assim. E eu falei: yoga tá muito além das coisas que eu imagino que são yoga. E aí eu comecei a relacionar os ensinamentos do yoga com aquilo que eu via nas leituras, com aquilo que eu via no meu dia a dia, num documentário, num filme. Eu vi os desapegos, eu via a impermanência. Eu via o sati ali, a verdade. Eu comecei a associar, linkar esses pontos. E eu falei, yoga é mais simples do que parece. A gente consegue descomplicar isso. Aí, o que que eu fazia? Nas minhas aulas, eu pegava um tema que eu achava complexo, que eu li ali num livro, alguma coisa assim, trazia para aula de um jeitinho mais simples, para o aluno entender, porque o aluno não era formado em yoga nem nada. Claro. E aí surgiu a ideia de descomplicar, que eu falei assim, se é complicado para mim, que estou estudando isso há tantos anos, imagina para quem tá, tipo, chegando agora no yoga. E a minha intenção é sempre acolher, né? Meu perfil. Acolher quem tá chegando pra pessoa falar assim: ah, legal, me senti parte disso. E não assustar a pessoa com um Total. conteúdo que ela vai falar: nossa, isso não é pra mim, yoga não é pra mim. Então aí surgiu o Descomplicando Yoga, que eu pegava o que eu aprendia e ensinava de um jeito mais descomplicado, até para eu entender aquele ensinamento, aquilo que eu aprendi. E deu muito certo, assim, eu nem imaginava, foi muito despretensioso. E hoje estamos aí. Que legal, Lu. E vamos lá. E quando você começou a realmente, essa ideia do livro, com as aulas, você começou a fazer esses paralelos, qual foi o momento, e você pode não lembrar, tá? Mas qual foi o momento que você começou a realmente ver, caramba, olha eu aplicando yoga no meu dia a dia, sem estar fazendo tipo um asana, assim, sabe? Você começou a realmente entender, caraca, o yoga meio que tá, eu posso viver o yoga em tudo. Você lembra disso? Tem algum marco ou não? Eu acho que foi bem nessa época que eu criei o perfil, e aí eu via que a forma como eu me comunicava com a galera que chegava, naquela conversa já tinha yoga, na forma como eu recepcionava a pessoa, na forma como eu contava as minhas verdades, né? Eu não inventava mentira no que eu estava contando, porque eu sempre gostei de escrever muito. Então, aqui no meu perfil eu escrevo umas filosofadas, umas coisas meio sem pé nem cabeça. Então, ali eu já via que eu aplicava o yoga de falar a verdade, de ser sincera, de colocar minha opinião. Então, eu falei, já existe yoga aqui nessas pequenas coisas, então acho que ali foi a mudança de chave. E aí eu trazer para esse nome do yoga em tudo mesmo, foi no ano passado, foi ano retrasado, Hum. em 2022. Que eu falei, realmente, yoga tá em tudo, yoga em tudo, e aí eu comecei a repetir esse mantra de yoga em tudo, yoga em tudo. Que legal, que legal. Então vamos lá. Que é o yoga? Que é o yoga? Yoga para mim é esse estado de presença, de consciência, né? Uhum. Se eu tô aqui com você conversando, 100% doada aqui, não conversando com você, mas de olho no que tá acontecendo ali, de olho no que tá acontecendo aqui no meu WhatsApp, aí eu tô distraída. Mas se eu tô aqui, eu e você, dando o melhor de mim, como a gente fala no yoga, Ishvara Pranidhana, né? Que é oferecer o nosso melhor, eu tô aqui praticando yoga. Eu tô aqui com presença, eu tô aqui com consciência. E eu acho que essa consciência dos nossos atos, das nossas ações, tá muito relacionado com estar presente. E se a gente trabalha essa presença no nosso dia a dia, em pequenas coisas, numa conversa, num relacionamento, no meu trabalho, na forma como eu me alimento, com consciência ou não, então tudo isso vai estar no combinho ali do yoga em tudo, de ver yoga em todas as partes. E por que você acha que. Peraí, vou reformular a pergunta. Você Bora acha que lá. para a pessoa poder entender e vivenciar o yoga, ela tem que
tipo, entrar numa escola de yoga, fazer as posturas, fazer essa coisa? Você acha que é importante? Você acha que é fundamental? Você acha que não precisa? Quero uma opinião mesmo, assim, porque isso é um debate, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que yoga é uma ferramenta diante de tantas que nos trazem essa consciência. Como eu falei, Manuel de Barros, eu duvido que ele fez yoga na vida dele, mas eu falo, esse cara pratica yoga. Uhum. Eu leio Marta Medeiros, amo a Marta Medeiros. Eu leio as crônicas dela e eu falo, essa mulher pratica yoga. Só que não necessariamente o yoga que a gente conhece de subir no tapete, de... Então existem várias figuras no mundo, na nossa história, que a gente pode citar aqui vários, que praticam yoga, praticam o ensinamento do yoga só que da forma deles, sem ser com esses ensinamentos específicos da literatura Aham. yogi, né? Eu gosto de falar que, assim, yoga não é religião, a gente sabe e tudo mais, mas se a gente for pegar todos os ensinamentos religiosos de inúmeras Sim, total. religiões, todas partem para o mesmo ponto, da gente se tornar pessoas melhores para a gente, para os outros. Então, o yoga também está nesse balaio. E nem todo mundo vai se identificar com a comunicação do yoga, com o que é o yoga, né? A forma como a gente vende hoje, digamos assim. Mas talvez ela se identifique com uma outra linguagem, com alguma outra atividade que combine com ela, mas isso também é yoga. Então eu vejo dessa forma. Queria saber de você, o que que você acha? Fiquei curiosa. Boa, boa. Vamos lá, então. Para mim, o yoga também é exatamente isso, né? Como eu tento descrever o yoga, é quando eu estou num estado em que eu consigo interagir de maneira profunda com aquilo que eu estou vivendo, né? Sem necessariamente a minha mente me levar para outros lugares, o que é muito comum, né? E uma coisa que eu sempre falo para mim, o yoga é uma qualidade da mente, é uma qualidade que a gente alcança em alguns momentos e que eu, sinceramente, eu não acho que precisa ser o tempo todo, né? Isso é uma Exato. coisa que eu acho que tem uma certa confusão nas pessoas. Ela acha que o momento que você está em yoga é yoga a vida inteira, você tem que estar em yoga, você tem que ser yoga, você tem que ir monge, veste laranja, raspa a cabeça, vai para a montanha, né? E não precisa ser muito assim. Primeira coisa, eu acho que hoje em dia convencionou-se que a gente chama você pratica yoga do que você executa algumas técnicas do yoga, né? Sim. Porque o yoga existem muitas, muitas e muitas interpretações. Existem muitas vertentes, existem muitas formas de você interpretar o que é yoga, né? Então, o yoga ele não é uma coisa só. Isso eu Uhum. acho importante da gente colocar, né? Porque, por exemplo, eu estudo uma linhagem. Eu venho de uma linhagem de professores e estudo yoga a partir dessa perspectiva. Então, quer dizer que eu uso uma referência de vivências de várias pessoas para tentar entender como é que elas viveram e interpretaram o que é vida, né? O yoga é considerado, dentro da cultura védica, né? Vou dar uma nerdada aqui, é considerado um darshana, né? Ou seja, é um ponto de vista. É um ponto de vista dos Vedas, né? Se você for muito literal quanto ao conceito, eu vou dar uma explicada para a galera, tá? A cultura de onde surgiu o yoga na Índia, ela é derivada de 4 textos principais, assim, que são considerados os Vedas, né? E esses Vedas são textos não muito diretos, pelo contrário, são textos muito abrangentes, difíceis de entender, que cabem muitas interpretações. Então, o yoga é uma das formas de você interpretar esses Vedas, tá? Mas esses Vedas, eles falam basicamente sobre a vida, sobre como Uhum. que você interage com as pessoas, como que você interage com o ambiente, como você interage com o que é, vamos dizer assim, imaterial, como que você pode buscar ser uma pessoa melhor a cada dia, como que você faz as suas ações. E é exatamente o que a Lu falou. Diversos movimentos religiosos buscam a mesma coisa, só que cada um tenta explicar de um jeito. Uma coisa que eu tento sempre deixar muito claro para os meus alunos é o que o yoga tenta fazer é explicar algumas sensações, né? Explicar algumas coisas que a gente sente, que a gente vive, que a gente vivencia, né? Só que a gente não sabe, não dá para explicar sensação. A gente não consegue botar em palavra alguma coisa que a gente sente, né? O exemplo que eu sempre dou é como se eu pedisse para você tentar me explicar o cheiro da laranja. Não dá para Uhum. explicar o cheiro da laranja. Você pode até falar, é cítrico, é fresco, é doce, é amarelo, sei lá. Você pode tentar fazer o que você quiser.
mas não é igual eu pegar a laranja e cheirar, né? E eu acho que todas essas tentativas de explicação do que é vida, pode ser religião, pode ser filosofia, pode ser yoga, tudo isso tenta explicar a vida, né? E como eu vejo o yoga, é que eu tento pegar a perspectiva, esse ponto de vista e olhar a partir dele, né? Porque isso que eu acho muito interessante. Não é que é certo, não é que é errado, não é que é melhor ou que não é que é pior, Sim. mas é um ponto de vista. E é um ponto de vista que, na minha visão, tem muitas referências. Muita gente olhou por esse ponto de vista. E eu acho que por causa disso me ajuda a eu poder olhar por esse ponto de vista e falar: cara, isso aqui eu não estou entendendo. Deixa eu perguntar para quem veio antes o que eles Sim. sentiram, sabe? Então, o yoga, para mim, é uma ótima forma de você tentar entender o que não dá para entender, o que é de viver. Só que, como tiveram muitas pessoas atrás da gente que tentaram explicar. Então, tem certas referências, né? E referência eu acho um troço muito bom, assim, Sim. da gente viver. Eu gosto de falar, e você estava falando isso e me veio na cabeça, que a gente não aprende yoga. A gente já sabe. A gente já Exato. nasce com isso, né? O que a gente faz é quando a gente faz alguma técnica, usa alguma ferramenta, seja pranayama, mantra, asana, enfim, a gente relembra e a gente olha com mais clareza para isso que a gente já sabe. Todo mundo sabe que não adianta eu ficar pegada com alguma coisa que tá me fazendo mal. Todo mundo sabe que a violência não vai ser um caminho para seguir, nem comigo, nem com o outro. Só que a gente esquece isso na correria do dia a dia, né? Então, yoga traz a gente de volta para falar: opa, volta aqui para o que você já sabe, volta aqui para o que você já tem dentro de você. Então, acho que é mais ou menos isso. E é isso que você falou, é uma ferramenta, são várias ferramentas. E aí a gente estuda o yoga, quando a gente vai estudar os textos, para pegar essas referências de quem já fez antes. Afinal, somos todos seres humanos, independente da época, né? Exato. As dores ainda continuam, são sempre Não, iguais, estão não, sempre se total, renovando. total. Eu vejo isso que eu pego esses. Eu gosto muito de estudar os textos antigos, né? Você sabe, eu sou muito estudioso dos textos clássicos e tal. E eu leio o troço e falo assim, cara, esse cara tinha Instagram, porque não é possível, porque o que ele tá falando ali parece que é um cara que vive no Instagram na época de hoje, disperso, e ele descreve o ser humano, ele descreve o funcionamento da mente, descreve as dores do corpo, os impulsos aos quais a gente cede, exatamente igual hoje. A gente acha que a gente está numa época completamente diferente de tudo que já existiu e que a internet mudou tudo, mas na verdade ainda é o mesmo bicho, né? Uhum. Que está E as só mesmas interagindo dores não e as curadas, porque a gente mesmas continua dores. sentindo tudo igual. Exatamente, exatamente. E aí, Lu, então deixa eu continuar. Quando você, então, vamos supor, tá? Uma pessoa, a minha tia, inventando qualquer coisa aqui. Então, imagina minha tia, uma pessoa que você não conhece, né? Mas a minha tia é uma pessoa que hum, não gosta muito dessas coisas meio haribo, meio natureba, não quero saber disso não. Mas você está falando que o yoga está em tudo, e eu não quero fazer essas técnicas, eu não quero saber desse negócio de flexibilidade aí, não, isso aí não é para mim. Mas o que é esse negócio de yoga em tudo? Eu vou falar, você gosta de ler livro? Se você gosta de ler livro, eu vou te indicar uns livros Boa, ótimos que boa. talvez Então, tenha a sim, ver com a pessoa e que não são sobre yoga, que eu acho boa. que na minha comunidade hoje a gente tem o clubinho do livro, né? Então a gente lê Aham. livros assim que não falam sobre yoga, são temas totalmente diferentes, mas a gente começa a encaixar o yoga dentro daquilo que o livro traz, dentro do comportamento dos personagens. A gente estuda a partir disso. Então eu ia perguntar, você gosta de ler livro? Ela fala, não. Eu falo, você gosta de ver filme, documentário? Você gosta de assistir BBB? Tem yoga Boa. ali, a gente vai Aham. achar yoga em alguma coisa e aí a gente vai estudando a partir disso. Então, hoje a gente tem Clube do Livro e Clube do Filme, né? Que a gente pega filmes e livros um por mês e fala, vamos ver? E depois discutir sobre isso. Então, vai dar para achar alguma coisa que ela goste de fazer, seja, sei lá, tricô, seja, sei lá, dançar. A gente vai encontrar ensinamentos de yoga ali e estudar em cima disso. E nem sempre eu vou ter todas as respostas. Quando a gente faz os encontros ali do clube, por exemplo, as meninas trazem insights assim de yoga que eu falo, caraca, eu nunca ia pensar nisso e faz tipo muito sentido. Então aí que eu vejo que a mensagem está sendo passada, que elas se colocam nesse estudo,
e colocam em prática, né, esses estudos do yoga. Então, eu fico muito feliz que qualquer pessoa pode praticar yoga de vários jeitos, de várias formas, não só subindo no tapete e praticando posturas e tudo Isso é mais. muito lindo. E eu penso exatamente assim, eu compartilho muito do seu pensamento. E ontem mesmo eu estava conversando com uma amiga minha e eu indiquei para ela o livro Cavaleiros Preso na Armadura. Você já viu Esse tá esse na livro? minha lista há muito tempo, mas falam que é muito Esse bom é yoga mesmo. puro. E esse é um yoga assim que você começa a ler o livro e fala, acho que esse livro é meio infantil. Sabe? É um livro pequenininho, assim, com a letra grande. É um livro que você, tipo, uma pessoa que está acostumada com ler, lê em 2 horas, assim, fácil, ele inteiro. E aí você começa a ler e fala, coisa meio boba, né? Meio criança, meio infantil, mas é meio lúdico. Aí você, e, né, como uma pessoa que estava lendo, eu falei, vai fundo, pode ir. Aí daqui a pouco ela estava lendo, ela falou, caraca, olha essa frase. Aí começou, né? Olha isso aqui. Aí trazia um trecho assim que é yoga puro, né? Que é exatamente essa coisa. A gente muitas vezes está muito voltado para. São coisas básicas, né? Como a Lu falou, olha, não se volta tanto para fora, se volta para dentro. Acha em você onde é que estão as suas necessidades, ao invés de ficar buscando as necessidades fora. E aí você vê a pessoa descobrindo aquilo e a palavra que você usou, Lu, é exatamente a palavra que eu uso, é relembrar, né? Quando eu falo e explico sobre samadhi, né, que é um dos objetivos principais do yoga, é como considerado a iluminação dentro do yoga, eu sempre falo que se a gente for estudar a palavra, ela é muito mais o que a palavra quer dizer, pelo menos a etimologia, é muito mais você relembrar aquilo que você é em essência do que você se iluminar, que parece um troço meio místico, meio que não é para os outros, né? É interessante, Lu, porque eu falo isso muito aqui nas redes sociais, né? Sobre o quanto samadhi não é uma coisa só, não é sempre essa iluminação maior. Por exemplo, o próprio texto que descreve samadhi, né, que é o Yoga Sutra, ele fala sobre diversos estágios. Aí eu recebo alguns comentários, né? Uma galera que fica um pouco brava comigo, né? E elas falam assim, mas você não pode diminuir o estado de iluminação dos grandes mestres. Eu falo, não estou diminuindo nada. Que os mestres cheguem nos seus estados de iluminação. Mas todo mundo pode chegar, não é uma coisa só para grandes mestres. Eu acredito que todos nós temos vislumbres de iluminação, se é assim que você quer chamar. Eu não gosto muito dessa palavra porque eu acho ela meio mística. Ela traz um aspecto, e eu não tenho nada contra o misticismo, né? Mas ela traz um negócio que afasta, eu acho, do dia a dia, né? Desse yoga em tudo. E eu falo, cara, samadhi é samadhi também de acordo com o texto, tá? Por exemplo, eu recebi uma pergunta aqui, quais são esses textos que eu leio, né? E deixo bem claro, não são textos de ler, são É, textos de estudar. Então não é um rolezinho que vou pegar e vou ler um texto, tá? Mas, por exemplo, Yoga Sutra, Yoga Rahasya, Hatha Yoga Pradipika, a Gita, eu estou estudando agora com o meu professor, a gente está indo mais fundo na Bhagavad Gita. São vários textos, Yoga Yagnavalkya Samhita, são textos bem de yoga assim que não são textos de ler, tá? Porque se você pegar e ler, provavelmente você não vai entender nada, porque ele precisa de uma explicação para além da leitura. Mas, enfim, dentro desse texto que explica o Samadhi, ele fala sobre tipos de Samadhi e ele fala do Samadhi como um momento de desfrute total do que você está vivendo. Então, por exemplo, um exemplo que eu sempre gosto de dar. Sabe quando você está com sede, toma um gole d'água? E você, durante algum instante, um vislumbre de tempo, você inteiro vira gole d'água? Não tem mais diferença. Tem algum momento que ele quer tudo. A gole d'água viveu. A gargalhada é a mesma coisa. O mergulho que você dá, a hora que você dá um mergulho no rio, eu tenho um rio aqui em casa, né? Tô ouvindo ele. Então, você dá um mergulho naquela água gelada, tem um momento que é tudo. Você vira um mergulho no rio durante um vislumbre de tempo, né? E aquilo é um estado, é uma qualidade mental de muita interação, de realmente um desfrute da experiência. E a gente tem isso, todo mundo tem essa possibilidade e essa capacidade, né? Então não é um negócio só para pessoas mega evoluídas e que estão isoladas na montanha e cantando coisas em sânscrito, e não precisa ser, né? As faz pessoas todo também acham, sentido. né? As pessoas acham que porque eu sou do tipo que gosto de estudar os textos clássicos, eu sou duro, você tem que cantar o sânscrito, tem que cantar o mantra. Só que eu não sou assim, eu só gosto de estudar essas coisas, mas o yoga não precisa disso, né? O meu professor, ele fala uma coisa que é muito linda, né?
tem alguns textos, por exemplo, a Bhagavad Gita, ela fala, uma das definições que ela traz do yoga é habilidade na ação. Uhum. Então, assim, é quando eu vou agir com uma consciência muito boa, de maneira hábil, não de maneira que eu vou ser habilidoso no sentido de destreza, Sim. né? Não é que eu sei tocar piano muito bem e eu sou habilidoso no piano. Não é sobre isso, mas é sobre eu conseguir agir de maneira condizente com a realidade. Eu ter a habilidade de poder agir de uma forma que beneficie a todos, incluindo a mim. Mas às Sim. vezes eu beneficio a todos, incluindo a mim, não fazendo o que eu desejo. E isso é muito interessante, né? Tem um exemplo que eu gosto de dar, porque passou comigo há muito tempo. Se estiver falando demais, se me corta, tá? Não, eu gosto de ouvir, pode É. manda ver. Eu estava aqui recentemente, aqui no sítio, estava chovendo muito, 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 muito. E sempre antes de dormir eu vou lá e prendo as minhas cachorras, né? E elas ficam num canil, mas é um canil super seguro e tal. Prendi elas, voltei pro quarto. E tava essa chuva, uma chuva esquisita, caiu árvore, tava sem luz, tava sem água, tava sem energia, tava tudo. Uma loucura. E eu botei elas lá, eu moro num sítio, então até a casa delas eu peguei chuva, lama, um monte de coisa. Aí eu cheguei, tomei banho, botei pijaminha, edredom, só faltou a chupetinha, eu tava maravilhoso na cama, quentinho assim. E aí eu ouvi as cachorras latindo de um jeito muito esquisito, né? Que não é o comum, assim. Eu conheço o latido das cachorras e não era o comum. E aí já era tipo 10h30 da noite, eu já tinha que estar dormindo há um tempo, inclusive, né? E eu tava assim, não vou não. E aí a mente começa, mas não é isso que eu preciso agora, eu preciso dormir minhas 8 horas por dia, e você já tá quentinho, se você sair vai ter que se sujar inteiro, e vai ter que tomar banho, eu não quero isso, né? Então, tinha os meus impulsos, tinha os meus desejos regendo, mas teve um momento que eu tentei me conectar com o que esse momento tá pedindo, né? O que esse momento está pedindo em termos de ação minha? E aí eu pensei, cara, a melhor ação é eu ir lá. Não é o melhor para mim. É eu, de fato, levantar, porque eu reconheço, é muito mais um reconhecimento do que um desejo. Então, eu reconheço que a necessidade desse momento é eu ir lá, cuidar das cachorras. Então, na hora, eu sentei, botei a roupa e fui. Né? Troquei de roupa, me sujei inteiro, as cachorras me encheram de lama, o cobertorzinho onde elas dormem estava todo molhado, então eu tive que pegar uma caixa de papelão, mudar, fiz uma caminha nova para elas e tal. Voltei pro quarto, troquei de roupa, tomei banho de novo, tal, deitei na cama. Quando eu deitei na cama, a minha cabeça estava muito leve. A sensação era de uma leveza absurda. E eu não fiz o que eu queria para mim, percebe? Eu não fiz nem o que eu queria, eu não queria ir lá. Mas eu reconheci que naquele momento a ação que me demandava, a ação hábil, a ação justa, não justa de justiça, mas o justa de ajustado com aquela situação, né? A ação que era bem justa para essa situação, era ir lá. Se eu não tivesse ido, a minha cabeça ia ficar voltando. Pô, mas será que elas estão bem? Uhum. O que será que vai estar acontecendo? Mas e se? Mas caramba, será que eu não vou acordar amanhã? Eu vai estar doente? A minha cabeça não ia parar. Então, eu só resumindo, né? A Gita traz essa coisa de habilidade na ação, mas ela também traz de uma mente equânime, uma mente sem sofrimento, né? Por exemplo, Vyasa, que é outro texto, ele traz yoga como samadhana, ou seja, uma ausência de conflito. Ausência de conflito interno, não ausência de conflito externo, porque o conflito externo não cabe a mim, né? Eu posso tentar, mas é a ausência de conflito interno. Então, quando eu vou e faço o que a ação pede, a minha cabeça depois não tem conflito. Agora, Sim. quando eu só fico querendo desejo, 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 medo, apego, aversão, um monte de coisa, a cabeça fica o tempo inteiro querendo mais, voltando, 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 né? E não E desliga. aí, para mim, então, yoga é isso. O Gita também tem uma passagem que ele fala que a mente do yogi, ela não vai ficar feliz só quando tá calor ou quando só tá frio. Ela vai ficar bem no calor ou no frio, no, sei lá, no alto e no baixo, na felicidade e na infelicidade. Não é escolher as situações, mas é a gente entender que a nossa mente vai estabilizar independente do que esteja acontecendo. Essa é esse estado que a gente busca, né? É desconfortável você levantar da cama, ir lá, Exato. resolver tudo. Mas tua mente estava ali. É a ação que precisava, era o que precisava ser feito, e sua mente se estabiliza justamente nisso. E eu acho que é importante a gente passar isso,
Porque quem olha de fora, às vezes, tem muito preconceito com yoga que acha que é ficar aqui, ó, meditando Exato. no silêncio, igual fazia, sei lá, a galera no topo do Himalaia. E não Uhum. é. Se a casa tá pegando fogo, você vai lá e vai Exato. resolver. Tipo, não é ser, sei lá, é, passivo diante da Exato. vida, né? Exato. Tem uma coisa que você falou e que isso me lembrou, inclusive falando da Gita também, né? Gita, quando eu falo, é Bhagavad Gita, é um dos textos mais importantes da cultura védica, tá? Por exemplo, tem essa versão aqui, é a versão que eu mais gosto. Fica aqui. Essa é muito boa. É grandão, assim. Que ele tem comentários, né? Tem comentários do Shankaracharya. É muito bom. Mas, enfim, esse texto, ele fala basicamente de um conflito, de uma guerra mesmo, entre duas famílias, né? E que tem o cara que está no meio. Enfim. E essa guerra, na verdade, ela fala muito dessa guerra aqui, né? Não é necessariamente uma guerra de um embate entre duas famílias, mas essa guerra aqui, cabeça e coração, cabeça e coração. Uhum. Para mim é isso, né? E tem uma hora e basicamente esse texto inteiro é um diálogo entre duas pessoas, entre um cara que entrou em conflito e o condutor da carruagem desse cara, que ele é um grande sábio e que ele explica várias coisas, ele explica o yoga ali, mas tem várias interpretações, várias possibilidades de interpretação. Mas usando isso que você falou, né, que tem esse estereótipo de que yoga é meditar, sentar, parar na postura em lótus e cantar um mantra Om, né? Tem uma coisa dessa e que isso é uma outra coisa super polêmica que eu recebo várias críticas aqui, mas enfim, eu assumo e abro o peito para receber. Mas é porque assim, essa ideia de que hoje em dia eu ouço isso, né? Todo mundo tem que meditar. Meditar com essa coisa de você para, senta com as pernas cruzadas e tenta esvaziar a mente ou tenta fazer qualquer movimento da mente, né? Como se todo mundo tivesse que fazer isso, como se isso fosse bom para todo mundo, né? E tem um trecho da Gita que o Arjuna, né, que é o personagem principal que entra em conflito, ele é um guerreiro. Ele é da casta dos kshatrikas, né? Dos kshatriyas, perdão. Enfim, ele é um guerreiro. E essa é a função dele. Ele é o guerreiro mais hábil do condado e tal. E no meio desse conflito, ele fala assim: não, Krishna, eu não quero mais isso. Eu não preciso mais disso. Deixa eu me isolar. Não existe a vida dos sannyasi, daqueles que se isolam e daqueles que vão meditar. Eu acho que eu posso ir para esse caminho. E aí o grande sábio, né, que é o Krishna, ele fala para ele: Arjuna, você não é sannyasi. Você é guerreiro. O guerreiro vai para a batalha, né? Não é todo mundo que tem que ter a vida de sannyasi, apesar daquele ser um caminho também. Mas existem vários caminhos que você pode seguir dentro do yoga, mas que você precisa reconhecer. Não é sobre escolher. É claro que eu não estou tirando aqui a ideia do livre-arbítrio, né? Que não é sobre isso. É porque, além do seu desejo, você deveria reconhecer o que é justo, né? Justo no sentido de ajustado. E nesse trecho, né, fica muito claro que o Krishna está falando: Arjuna, não adianta você fugir e só querer fazer uma coisa de ir para o meio da floresta porque o outro foi. Você tem o seu caminho. E o seu caminho, nesse momento, é que você está aqui, no meio dessa guerra. Então assume a guerra, vai batalhar. E a batalhar, e aí todo mundo pergunta: ah, mas Caio, mas isso é um texto de yoga, yoga não é ahimsa, não é não violência. E por isso que eu falo, é uma guerra, só que essa guerra é essa guerra, Sim. né? E que Eu é amo, muito lindo essa coisa de você assumir o seu papel, né? eu gosto muito desse trecho e eu trago muito para os meus alunos, principalmente quando a gente está trabalhando na mentoria, né? Do que eu tenho a mentoria do empreender no yoga, porque a gente às vezes quer viver a vida do outro e não é a vida do outro, é a vida do outro. E no Bhagavad Gita ele traz esse trecho Exato. de é melhor o seu dharma mal feito, o seu caminho mal Exato. feito, do que você fazer o caminho do outro com excelência. Você não está seguindo a sua verdade, a sua essência. E tá muito relacionado à Satya, né? Quando a gente é honesto com a gente, quando a gente é verdadeiro com Exato. a gente segue no caminho da verdade que funciona pra gente. Eu não vou fazer o caminho que é do Caio, porque o caminho do Caio é do Caio. Eu vou fazer o caminho da Luísa. Aos trancos e barrancos? Sim, porque a vida é isso. A gente tá improvisando o tempo todo. Mas é o meu caminho. É o caminho que me serve. Então, o yoga também é esse olhar para vários caminhos e saber, esse é o meu. Eu posso mudar ali em algum momento, mas é esse caminho que eu preciso trilhar agora. Eu acho muito linda essa parte do Bhagavad Gita, é uma das, acho que é das que eu mais gosto, assim, Eu também. De de significado, ensinamento. né? De propósito que tem ali atrás. E, Lu, vamos lá. Para a galera do dia a dia,
essa, esse tema, né? Yoga em tudo que eu acho lindo. Tem muita gente que às vezes tem essa curiosidade dos ensinamentos do yoga, e aí às vezes vai procurar uma prática, e a prática faz ela se sentir bem, e às vezes ela começa a entrar e fazer a prática, mas e você já falou um pouco, mas eu queria que a gente fosse um pouquinho mais fundo nesse assunto de como é que uma pessoa, sem que ela tenha que estudar, que nem a gente estuda, né? A gente que resolve viver disso, né? Aí você vai mais fundo nos ensinamentos, nos conceitos e tudo mais. Mas para uma pessoa que não tem muito tempo, né? Porque isso é uma coisa que a gente vê, que eu vejo muito, né? O yoga, hoje em dia, para a maioria das pessoas, ele tem que ser muito justo. Vou usar de novo essa palavra, justo de ajustado. Porque a pessoa, às vezes, não tem tempo. Mas ela precisa muito. Você falou da ideia dos livros, da ideia dos filmes. Você tem mais alguma dica, mais alguma coisa? Porque não necessariamente a pessoa tem que estudar a Bhagavad Gita, ou tem que ler o Yoga Sutra, mas como é que você recomenda uma pessoa poder vivenciar o yoga em tudo no seu dia a dia de maneira constante? Como é que ela pode se nutrir desse conhecimento? Eu acho que é muito se questionando em relação à verdade. Eu brinco com os meus alunos que se tivesse que escolher um ensinamento do yoga para levar para a vida sempre, seria Satya, seria se conectar ali com a tua verdade, que isso vai trazer todo o resto. Então, sempre se questionar: esse caminho faz sentido para mim? Isso vai me levar para onde eu quero? Isso vai me dar os resultados que eu quero ali na frente? Isso é bom para mim agora? Isso faz sentido para mim? Então, quando a gente vai sendo verdadeiro com a gente e no dia a dia, assim, numa conversa, sei lá, na profissão que eu escolho, se eu tô ligada ali com a minha essência, eu acho que ali é um ponto ótimo para tudo que nos permeia, para a gente praticar o yoga. E a gente não precisa praticar tudo, todos os ensinamentos do yoga, né? Mas se a gente escolhe um para focar, eu acho que todo o resto vai se abrindo e vai acontecendo. Então a pessoa não quer ler livro, ela não quer ver filme, ela não quer praticar yoga. Se cria essa conversa interna entre vocês, né? Na filosofia, eu tenho uma formação em filosofia e a gente sempre se questiona, cui bono, né? Cui bono é a quem interessa. Então, tudo que eu faço na minha vida eu questiono. Cui bono? A quem interessa isso? A mim, ao outro? Então, isso me faz refletir muito sobre a minha essência, sobre o que eu faço é algo que vem da sociedade ou se vem de mim. Se algo que eu faço é por conta do meu ego, ou se. Uhum. Então, isso tudo é uma forma da gente se observar e também seguir, trilhar esse yoga. Essa é a forma que eu indicaria, assim, sempre se escutar. Escutar o que é a tua essência. Alguém falou esses dias para mim, acho que foi uma aluna, que a gente tem uma perolinha aqui dentro. É sempre escutar essa pérola interna ali, o que que ela tá te trazendo. Então é isso. Como é que você Total, isso é muito lindo. recomendaria? Fiquei curiosa. Não, isso é muito interessante isso que você falou, porque Krishnamacharya, Krishnamacharya foi um grande praticante, né, um grande professor de yoga agora do século XX, né, quer dizer, ele viveu o século XIX, XX ali, e foi um dos maiores nomes de um movimento da renascença do yoga, né, que é como chama esse movimento de redescoberta, de repopularização do yoga. E Krishnamacharya, ele falava as duas práticas mais importantes, na opinião dele, para o yoga é Satya e Ahara Niyama. Sati é esse compromisso com a verdade mesmo, é você ser verdadeiro, principalmente com você, né? Não é você chegar para o outro e falar, eu não gosto de você. Não, você não está sendo verdadeiro, está sendo violento, né? Mas primeiro você tentar buscar essa sinceridade, que ela é difícil. A sinceridade com a gente é muito difícil, né? Isso merece ser falado porque é importante que todos aqui saibam que é difícil para todo mundo, tá? É difícil para todo mundo. É que nem aquela coisa, mas a minha mente é super agitada. Eu falo, não é só a sua, é de todo mundo. Tamo As pessoas junto. falam, a minha mente é muito agitada, eu não consigo fazer yoga, eu não consigo meditar. Eu falo, você é um ser humano, bem-vindo. Seres humanos são assim, né? Mas então, esse compromisso com a verdade, você buscar ser verdadeiro com você, então esse conceito de Satya, ele não é um estado, ele é uma busca, ele é uma reflexão constante, né? Porque a gente tem que estar o tempo inteiro se botando vulnerável para você mesmo, né?
A gente tem muita dificuldade em se vulnerabilizar para o outro, mas eu acho que é mais difícil você se vulnerabilizar com você mesmo. De verdade. Sim. Porque às vezes a gente não quer aceitar. A gente não quer perceber o quanto que às vezes eu sou frágil. Sendo que aceitar e compreender essa fragilidade é muito importante para que eu possa fazer as minhas escolhas, para que eu realmente tenha essa habilidade na ação, né? Então, o compromisso que você deve buscar para ser verdadeiro com você mesmo, eu também considero das coisas mais importantes assim em termos de reflexão do dia a dia. Porque eu trago muito, né? Para mim, yoga é uma investigação. Para mim, yoga é constantemente uma investigação. Tanto que, assim, eu vou dar aula, eu falo para os meus alunos, então, vamos continuar a nossa investigação? Não falo, agora vamos sobre a aula de yoga. Falo, vamos continuar a investigação, porque, primeiro, eu estou investigando também. Eu estou investigando total, assim, estou longe, eu acho, né? As pessoas falam, porque você é yogi, porque yoga. Eu falo, sou yogi, não. Yogi é quem atingiu o estado. Eu não sou yogi, eu sou praticante. Estou tentando, mas sei nem se vou chegar. E nem é para chegar que eu estou fazendo. Eu estou fazendo porque eu reconheço que eu preciso, né? Preciso buscar ser honesto comigo mesmo. E isso, sem dúvidas, faz toda a diferença na nossa caminhada, né? Porque eu acho que uma coisa que eu falo para os meus alunos, quando a gente começa a fazer o estudo desse texto que fala sobre a mente, né, que é o Yoga Sutra, um estudo bem profundo sobre a mente, eu falo para as pessoas, né, a importância de só da gente estar refletindo sobre isso já é revolucionário. Só de você, em algum momento, se questionar, será que eu estou sendo verdadeira comigo mesma? Isso já é revolução total. Isso você já quebra um padrão que a maioria das pessoas não tem essa oportunidade. Não é que elas não querem, não é que elas não gostam, não é que elas são relapsas. Eu acho que isso é uma oportunidade. Eu sempre falo, eu acho que eu tive sorte de entrar em contato com esse conhecimento e tive a oportunidade de refletir sobre isso. Então, para mim, a minha grande função, eu acho que a nossa grande função enquanto professores é possibilitar reflexões, porque a reflexão já é revolucionária, né? E o que a gente precisa dessa reflexão sobre será que eu estou sendo verdadeira? E outro ponto que Krishnamacharya falava, que eu acho incrível, é a Hara Niyama, cuidado com o que você come, pô. Ele bota tão importante, as duas coisas mais importantes do yoga, pro talvez o maior yogi dos últimos tempos, esse eu acho que dá para chamar de yogi, né? É você busca ser verdadeiro e cuidado com o que você come. Olha isso. Ele não falou de meditação, ele não falou de asana, ele não falou nem de pranayama, que em termos de técnica era a técnica que ele mais falava, mas mesmo assim ele falava, mais importante você buscar ser verdadeiro e observa o que você come. E observar o que você come tem muito a ver com o satya também, com essa Sim. observação da verdade, né? Você tem que estar observando ali, cara, será que eu quero comer mesmo? Será que eu preciso? Será que é isso que eu preciso ou será que é isso que eu quero? E você está refletindo sobre isso sem você fazer no automático, sem fazer, me deixa. Né? Isso E a já gente muda pode ir muito a vida. além ainda. Não só o que você come de alimento, mas o que você consome Total. internamente. O que você está consumindo de conteúdo, quem são as pessoas que te cercam, quais são os livros que você lê, os filmes, que você alimenta a tua alma, né? Também a gente pode ir muito nesse viés, porque a gente é um produto do ambiente. Total. A gente é o que nos cerca. Então, o que a gente escolhe se cercar, né? Exatamente. E então, Lu, temos 10 minutinhos só. Nossa, Queria saber se voou. você voou, né? Exato. Papo bom é assim, tá? Inclusive, tá muita gente falando assim: que papo bom, que live boa. Queria dizer que a live vai ficar salva, tá? Então, para todo mundo que estiver aqui, essa live vai ficar salva e depois você pode compartilhar com todo mundo. Mas eu queria terminar perguntando se você tem alguma dica prática, algum convite, alguma coisa que você queira falar, assim, ou inclusive falar sobre o seu trabalho, sobre como é que você faz o seu trabalho. Então, o espaço é de verdade seu para você quiser falar como é que é a sua escola, seu grupo de estudo, as suas aulas, como é que funciona isso tudo. Fala um pouquinho para gente. Que delícia esse espaço. Bom, eu sou assim, essa pessoa descomplicada e eu gosto de trazer o yoga desse jeitinho descomplicado. Para quem gosta também, para quem quer aprender, deixo o meu convite para conhecer a comunidade Yoga em Tudo.
E lá a gente tem várias formas de praticar, vários caminhos, seja com prática no tapete, seja com um clube do livro, com um clube do filme, com aula teórica, que eu também trago um pouco da teoria de um jeitinho mega descomplicado, porque é o jeito que eu sei ser, né? Se eu fosse ensinar yoga igual o Caio, assim, tipo, aprofundado nos estudos, eu ia falar, tô lascada, porque não é o meu jeito. Mas é aquilo que a gente falou do Bhagavad Gita, né? Cada um tem ali o teu caminho, então o meu é justamente descomplicar. Então, convido quem quiser aprender esse yoga descomplicado, será muito bem-vindo. Mas eu sou uma devoradora de livros, né? Então eu sempre falo, leia livros, que eu acho que isso vai trazer essa investigação que a gente falou. E qualquer livro, não importa que livro você escolhe. Tem um trecho, uma frase de um livro que eu gosto que fala assim: não é o livro que você começa a ler, mas para onde aquele livro te leva. Então, gosto de trazer muito isso para o yoga. Não é a live que você escolheu ver, não é a prática de yoga que você escolheu, mas para onde isso vai te levar, para onde essa investigação te leva. Então, haja, como disse o Caio ali do Bhagavad Gita, a gente tem que agir com habilidade, né? Ler um livro, e isso vai fazendo o seu caminho acontecer. Então, essa é a minha dica para hoje, assim. Não deixe de fazer, não sinta ali o que teu coração pede e vai. Isso Muito vai te abrir os bem. caminhos que você precisa, porque o caminho pronto a gente nunca vai ter, a gente nunca vai estar 100% formado na vida, a gente nunca vai se conhecer 100%. A gente tem que o caminho a gente faz andando, né? Então a gente tem que se colocar nessa ação de se movimentar em algum sentido. E é isso. Muito Nossa, lindo. filosofei lindo agora, né? Viajei Adorei, na adorei. Podia ter maionese. escrevido essa frase. Podia ter escrito isso. Foi lindo. Mas é Galera, isso, para queria agradecer muito pelo vai. espaço, Caio. Foi muito bom. E acho que a gente devia fazer uma segunda versão, uma live 2. Se Aí você me vocês gostaram, deixa convida e aqui. a gente faz. Isso. Fechou. Beleza. Beleza. Para mim tá lindo. Galera, quem tá aqui e ainda não segue a Lu, clica aqui no título da live que tá aqui em cima. E aí você pode ir ali, clicar, vai ter os dois perfis, o meu e o da Lu. Se você não segue um outro, aproveita para já seguir. A gente está sempre tentando trazer essas pílulas de yoga diariamente, como a Lu falou, cada um do seu jeitinho. E assim você pode ser beneficiado com vários olhares para que você busque o seu olhar, né? Sim. Eu acho que, como eu falei, o yoga é um ponto de vista e você deveria ter o seu ponto de vista dentro do ponto de vista. Então, vai que vai, né? Tamo junto. Obrigado, Lu, Eu pela que presença. Se você quiser agradeço. fazer, falar qualquer coisa ou deixar qualquer pergunta, vai, se encerra. Não, era só isso mesmo, agradecer pelo espaço, falar que é uma honra estar aqui. Aprendi É muito com isso. você na formação, aprendi muito em todos os encontros que a gente teve e que a Obrigado. gente consiga ampliar cada vez mais o olhar para o yoga e que eu acho que mais pessoas seriam beneficiadas com essa prática. Então, é isso. Vamos espalhar o yoga juntinhos. Vamos. Vamos juntos, Lu. Obrigado. Uma grande honra. Simpatizo enorme com você. A gente se viu pouco, mas eu já me sinto teu amigo, de verdade. É, Assim, é um é grande prazer. mesmo sentimento, viu? Já é amigo. É isso. Boa. E vamos, então vamos que vamos. Um beijo grande Beijo, e obrigada, essa live vou pessoal. botar para collab com você, tá? Se você quiser, aceita. Vai ser um prazer. Opa, sempre. Então, um beijo. Valeu, tchau, tchau. Beijo. Tchau.